Olá, meninas! Olá, Olá, você que está nos olá. acompanhando aí em mais um episódio do podcast Sabe as Mulheres. Que prazer, que honra. Nós louvamos a Deus por isso, por essa oportunidade, né, de falar das coisas do Senhor. E hoje, mais ainda, porque a gente vai falar de um tema que está repleto de coisas relacionadas à Bíblia, a palavra de Deus. E eu sei que você vai ficar muito contente, como eu estou contente em falar desse tema, certo? Já já apresento nossa convidada hoje e quero dar o meu alô para as meninas aqui também. Você está contente hoje, Eu estou Darlene? contente. Tá? Devemos estar contentes, né? Em toda e qualquer Qualquer situação. situação, muito bem. Então, Não, graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui. Por isso estamos contentes. E você, Deise, você se sente contente em sim, toda e qualquer situação em ou toda não? e qualquer Sincera, seja situação. sincera. Toda e qualquer situação, né? A palavra não diz que a gente tem que dar graça em tudo, né? Porque essa é a vontade de Deus. Então, eu estou contente e dando muito graças a Deus. Principalmente por estar aqui ao lado de vocês duas, né? Ah, com Ah, certeza. estávamos aí de férias, né? É, Ô, a gente deu férias! umas férias, uma É, umas pausa, né, férias. para Mas, reflexão. mas agora estamos aqui com sábias mulheres para levar a palavra e falar, né, do amor de Deus para você que não está contente. Mas hoje você vai ficar. É, Vai porque aprender a estar contente, tá? Em Sim. toda e Com qualquer tudo. situação. E não esquecendo de ativar o sininho. Deixar seu like. E se ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Ah, e compartilhar também, né? As sábias mulheres precisam levar essa palavra além dos continentes, né? onde Deus quiser Às chegar, vezes, né? deixa Ele eu até chega. comentar alguma coisinha. Algumas pessoas conhecidas, por que você pede para dar o like, para se inscrever no canal? É porque se esse conteúdo é relevante para você e se esse conteúdo nós achamos que é relevante para as pessoas, porque ele traz conhecimento não só da palavra de Deus, mas também da palavra de Deus e outros conhecimentos. Então a gente acha que é importante para muitas pessoas. Então, cada vez que você dá o like, cada vez que você compartilha, que você envia para a amiga no WhatsApp, esse conteúdo ele vai sendo passado. O algoritmo do YouTube entende que ele é um assunto importante, que pessoas estão compartilhando, que pessoas estão gostando, deixando seu like. Então, mais pessoas vão receber esse conteúdo, que tem sido um conteúdo tão edificante para as nossas vidas e para as pessoas que nos assistem. E o Então, sininho. O sininho é para quando tiver, né, qualquer novidade do Sabe as Mulheres, você já vai ficar ligadinho, antenado aí. É importante isso, gente. E a gente trouxe aqui uma convidada muito especial. Ela já participou de outros programas junto com o esposo, o pastor Ivan Ramos. Hoje ela veio aqui para falar especialmente, né, desse tema que é sobre contentamento, né? A gente às vezes é fácil dizer assim, tem que estar contente em toda e qualquer situação. A gente fala isso de uma forma muito frequente, mas nem sempre é fácil a gente ter esse contentamento. Então a gente quer aprender como fazer isso em momentos difíceis, né? A Josenice Paiva, ela vai nos ajudar e nos orientar em relação a isso, principalmente do que diz a palavra de Deus em relação a isso, tá, gente? Ela é especialista em aconselhamento bíblico, trabalha com o Ministério de Mulheres da igreja, que ela faz parte, ela é esposa do pastor Ivan Ramos, eles são da igreja congregacional Congrega Sul, que é bastante conhecida aqui na Paraíba e João Pessoa especialmente, né? Para quem é de fora, vai lá no... Vocês têm algum tipo de transmissão, Tem canal? sim. Tem o Instagram, tem o perfil no Instagram e tem o canal da igreja, Congrega Sul. Congrega Congrega Sul, Sul. pronto. Vai lá conhecer quem é Josenice e o pastor Ivan Ramos, que é uma bênção também. Já participou do nosso programa. Um abraço especial para ele, né? Pastor Ivan Ramos. Ele é uma pessoa muito querida, né, Deise? Sim, muito querida. É, Esse casal, nós temos história, né? É esse- tão bom quando a gente Muitas histórias. olha, né, para as pessoas e consegue ver que nós temos uma ligação além de Cristo, que é a principal, mas temos uma ligação de amizade, de amor, temos uma história, temos uma caminhada. Isso é uma coisa assim maravilhosa, né? Deise, antes de começar, antes de tudo, seja bem-vinda, viu, Josenice? Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer ao convite, né?
desde que entrou em contato comigo. É uma alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar da palavra do Senhor no que diz respeito a esse tema, que é um tema tão importante para a nossa caminhada cristã, que é o Uhum, contentamento. verdade. Tu pode fazer uma oração antes da gente Vamos, começar nosso vamos bate-papo? sim. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos e te agradecemos, Pai. Queremos te bendizer e te dar graças pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui, ó Pai Celestial. Não somos merecedoras de nada, mas a tua graça, a tua misericórdia, Pai, tem nos sustentado, tem nos ensinado e tem, ó Pai Celestial, aberto portas para que nós possamos fazer o ID, levando a tua palavra. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Toma a tua serva que está aqui nas tuas mãos. E, ó Pai Celestial, que tudo que for dito aqui seja para a edificação de vidas que vão estar ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém. Bom, no dicionário, né, que todos nós conhecemos, a palavra contentamento, ela significa estado de quem está contente, satisfeito, sentimento de alegria, prazer ou satisfação. Mas na prática, o que isso é traduzido na Bíblia como contentamento? A gente pode estar sempre sorrindo, sempre alegre, sempre feliz. Isso realmente existe? É verdade isso? Que a gente pode estar sempre contente? Podemos sim. Por quê? Porque a nossa fonte de satisfação, a nossa fonte de alegria é o Senhor, né? Quando nós falamos de contentamento, nós estamos falando de um coração que encontra em Deus tudo aquilo que ele precisa. E é interessante nós observarmos que o Catecismo Maior, ele começa com a pergunta 1, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e estar satisfeito nele para sempre. Nós vemos lá Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 1, quando ele diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o Senhor. Esse versículo nos mostra o fim principal da nossa vida. E John Piper, ele diz que o glorificar a Deus, ele está estritamente ligado com a alegria. É impossível nós glorificarmos a Deus se Deus não for a nossa fonte de alegria. Então, a primeira coisa, quando nós pensamos em contentamento cristão, que esse é o ponto, nós estamos falando de contentamento cristão, não um contentamento que é baseado em circunstâncias, não um contentamento que é baseado naquilo que eu tenho ou deixo de ter, mas quando nós falamos de contentamento cristão, nós precisamos compreender que toda a nossa fonte de alegria, de prazer, de satisfação, de transbordar, encontra-se em Cristo. Por isso que estar contente em toda e qualquer situação é possível, porque o que vai trazer alegria para o meu coração, o que vai trazer satisfação para mim, não é o que eu possuo ou o que eu deixo de possuir. Não são as circunstâncias que me rodeiam, não é se eu estou tendo tudo em fartura ou em escassez, não é se eu estou com saúde ou se eu estou com doença, mas é Cristo que é a fonte de satisfação. É Ele que me completa, é Ele que me preenche. Por isso que o contentamento cristão, né, a teologia da alegria cristã, ela vai ser independente das circunstâncias que eu estou vivendo, independente das circunstâncias que eu estou enfrentando. Agora, logicamente, nós não podemos falar de contentamento e pensar que significa eu estar com um sorriso estampado no rosto 24 horas. Não é isso. Mas significa que eu tenho um coração que se alegra no Senhor e em tudo que Ele está fazendo na minha vida, independente do que Ele faça, porque Ele é para mim o meu tudo. Então, essa ideia de que contentamento significa que eu nunca vou chorar, que eu nunca vou ter um momento em que a dor vai me alcançar, vai sim, porque eu sou um ser humano, Deus me fez com emoções, existem momentos em que eu vou chorar, existem momentos em que eu vou estar triste, mas a paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar a minha mente e o meu coração. E por isso que eu consigo encontrar satisfação, eu consigo encontrar alegria apesar de. Você falou uma coisa desse versículo que fala todo o entendimento, né? Quando a gente não tem esse entendimento, essa
paz que excede todo o entendimento, eu acho que isso tem muito a ver com isso, quando a gente não tem esse entendimento. Então a gente acha que aquele sofrimento que a gente está passando, às vezes é um castigo. Tem gente que fala, eu estou sendo castigado, né, por alguma coisa. A gente acha que Deus não está sendo justo por algum motivo. Perder um filho, por exemplo, um sofrimento de uma doença. Como é que a gente pode pensar nisso dessa forma? Como é que muitas pessoas podem enxergar esse contentamento, mesmo numa situação extrema como essa? Eu acho que não tem uma dor pior do que você ter o sofrimento de um filho. Eu penso assim. Eu experimentei. Já experimentou? Você Já, pode já falar experimentei. perfeitamente sobre isso, né? Então, veja, a palavra de Deus nos chama para essa vida de contentamento no Senhor. Nós vamos encontrar várias passagens que vão nos mostrar isso, né? Até a passagem que Deise citou aqui, o estar contente em toda e qualquer situação, né? Quando o apóstolo Paulo, ele fala isso lá nos Filipenses, né? Escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, verso 11. Então, veja, o primeiro ponto que nós precisamos pensar com relação a essa fala dele é quando ele diz, eu aprendi. Então, nós não nascemos prontas para estarmos contentes em toda e qualquer situação. É um aprendizado. Sim. Na verdade, quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós nos convertemos, quando somos regeneradas, a ação do Espírito Santo no nosso coração é que vai começar a nos capacitar para nós compreendermos que nós servimos a um Deus soberano. Ele governa todas as coisas, todas as áreas da nossa vida são governadas por Ele, e um Deus que é providente, que cuida da sua criação. E Ele cuida desde as menores coisas até as maiores. E aí nós, na verdade, somos matriculadas na sala de aula do contentamento. É um aprendizado que vai nos acompanhar até o resto das nossas vidas. E quando Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, o que é que nós podemos tirar de lição dessa fala dele? Ele passou por diversas situações, diversas circunstâncias. Então, o próprio Deus, ele vai na sua doce providência, colocando na nossa caminhada cristã situações, adversidades, obstáculos, dores que vão trabalhando o nosso coração. Nós vamos sendo mais parecidas com Cristo e vamos aprendendo a descansar nele, porque o contentamento promove descanso. Ele promove paz, ele promove quietude de alma. Nós vamos aprendendo no Senhor a lidar com as nossas dores, a lidar com todas as situações, entendendo que Ele é um Deus que sabe tudo, que pode tudo e que vê tudo. Então, nossa vida está entregue nas mãos dEle. Ou nós aprendemos a nos aquietarmos confiando nele, porque contentamento requer humildade, obediência e confiança. Mas para isso eu preciso conhecer ao Senhor, por isso que nós estamos matriculadas em uma sala de aula. Ao passo que nós vamos conhecendo o caráter de Deus, nós vamos conseguindo descansar, confiar em sua mão poderosa que cerca a nossa vida em todos os aspectos. Então, a experiência que eu passei é que quando nós casamos, nós tivemos o primeiro filho, um menino, e aí eu sempre sonhei muito em ser mãe de menina. E a segunda gestação foi uma menina. Então, para mim, era a realização da minha vida. É tanto que quando a médica no exame, na ultra, disse é menina, eu fiquei duvidando. Tem certeza? É realmente uma menina? Na família do meu marido, só tinham homens. Então, se almejava por uma netinha e tudo mais, e eu queria muito a menininha para me cuidar, aquela questão feminina, do lacinho, enfim. Quando faltavam cerca de 4 dias para a menina nascer, eu entrei em trabalho de parto. Fui para o hospital e lá, na hora de fazer a cesariana, a menina já estava morta. Foi algo assim, bem brusco e aquilo, assim, me dilacerou. Eu fiquei sem chão. Sabe quando você olha assim, você está vivendo algo que parece que é uma mentira, que não é com você, que você diz, eu quero acordar, isso é um pesadelo. Eu não estou passando por isso, isso não é comigo. E foi essa experiência que eu tive. E aí, depois disso, ainda veio um processo mais doloroso, porque eu fiquei com um problema cardíaco e os médicos não me autorizavam a engravidar novamente. E quando nós perdemos, é impressionante como o nosso ser interior, a nossa alma quer rapidamente aquela substituição. E a minha pergunta à minha médica, assim que ela chegou para passar a visita, foi: quando é que eu posso engravidar novamente? Porque até então nós não sabíamos que eu estava proibida.
E ela disse, com uns 6 meses você já está liberada. Mas aí veio um problema e eu não podia mais gerar, né? Não estava impedida. E foi um processo dificílimo. Mas por que que foi um processo bem mais difícil do que o normal, do que deveria ser? Porque eu havia depositado naquela filha a minha fonte de felicidade, de contentamento, de satisfação. Eu só seria feliz se eu fosse mãe de uma menina. E como eu perdi aquela menina, a vida para mim ficou sem sentido. Então, esse é o nosso grande desafio, compreender que satisfação plena só existe no Senhor. Ele nos fez para Ele. Agostinho diz isso, né? Fizesse-nos para ti. E o nosso coração só vai repousar quando eu estiver em ti. Enquanto Deus não for a nossa fonte de alegria, nós não vamos encontrar contentamento. Verdade. Quando Ele for a nossa fonte de alegria, mesmo em meio à dor, à tristeza, nós vamos conseguir caminhar com paz. Nós vamos conseguir sentir alegria, porque Ele é toda a fonte de alegria. Nele transborda alegria. E nós precisamos buscar essa alegria. Qual é, então, o nosso grande problema com relação ao contentamento? Porque se nós formos observar, nós vivemos em um mundo, e eu vou me referir às mulheres cristãs do nosso tempo, em um mundo de mulheres cristãs onde uma boa parte é inquieta, é insatisfeita, e usa o termo estressada para justificar a sua falta de contentamento no Senhor. E esse é um grande ponto. E por que que isso acontece? Porque, como mulheres, muitas vezes nós estamos buscando a nossa felicidade na criação, em coisas ou pessoas, ao invés de estarmos buscando no Criador. Verdade. Muitas mulheres fazem da carreira profissional sua fonte de satisfação. Quando a carreira profissional dá errado, frustração, descontentamento. Muitas mulheres colocam no casamento sua fonte de satisfação. O marido vai pecar contra ela, vai errar. Casamento nenhum é perfeito, é uma construção, né? É uma casa sendo edificada. Vem a frustração, descontentamento. Muitas mulheres depositam a sua fonte de satisfação nos filhos. Os filhos, ainda que eles sejam filhos maravilhosos, obedientes, um dia eles vão casar e vão embora. Descontentamento. E aí nós poderíamos citar uma série de fatores, de coisas ou pessoas nas quais nós podemos depositar a nossa fonte de satisfação. Um corpo ideal, aí se mata na academia, não que a academia seja algo ruim, é bom, é importante, tem que fazer parte da nossa vida, o nosso cuidado do corpo, mas tem mulheres que vivem para ter um corpo bonito. E o corpo bonito para ela é sua fonte de alegria. Um dia esse corpo não vai ficar para sempre como está. Posição social, rede de relacionamentos, questões financeiras, enfim. Eu citei aqui uma série de coisas que, se nós observarmos, são coisas boas. São dádivas do Senhor, são bênçãos de Deus, mas elas não podem ocupar no nosso coração o lugar que é exclusivo de Deus. E todas as vezes que elas passam a ocupar o lugar que é de Deus, o que é que vai vir? Frustração, descontentamento. Porque a coisa criada jamais pode substituir o Criador. E, na verdade, nós temos uma geração de muitas mulheres idólatras. Porque tudo que substitui no meu e no seu coração o lugar que é de Deus se torna um ídolo, um falso Deus. E falsos deuses nunca irão atingir as nossas expectativas plenamente. Eles podem até trazer alegria, mas é uma alegria momentânea. E às vezes, é uma coisa que eu queria que você falasse sobre isso, as pessoas, mesmo conhecedoras da palavra, né, mulheres cristãs, e elas não conseguem distinguir que elas estão sendo idólatras, né? Então, assim, você comentou aí, eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. A idolatria não é só a ídolos, assim, que Que nós como podemos... palpáveis, Isso. né? A idolatria pode ser a várias coisas. E é bom você trazer esses exemplos, assim, da nossa realidade, porque às vezes a gente fica falando só na teoria
E as pessoas dizem, não, mas eu não me encaixo nessa questão aí. Mas quando você traz o exemplo prático aí, né, principalmente assim, nós mulheres, né? Hoje em dia nós mulheres acumulamos muitas tarefas e às vezes é até exigido de nós, né? Não, o Assim, mundo a cobra muito de perfeição nós de que a lá, gente tenha uma superação, né, dos Isso. um limites, a mulher no desempenho A espaço. assim. busca desenfreada pela felicidade. É, Esse é o você ponto. O que tem é que que se te faz feliz? satisfazer. É, Você tem que estar feliz, mas você tem que estar feliz independente de se o que lhe traz felicidade é algo justo, correto. Não, não, isso não importa. O que importa é que você seja feliz. Não Feliz. existe um padrão ético, não existe um padrão moral. O que importa é que você seja feliz, né? E como identificar esses ídolos? Eu acho que a pergunta, né, seria essa: como que eu vou identificar um ídolo no meu é. coração? Porque para mim era muito legítimo querer uma filha. Eu lembro dos meus diálogos com Deus após a perda. Enquanto meu esposo dormia, engraçado, né? Como a idolatria nos cega. Literalmente, dormia. Como a idolatria nos cega, porque Eu naquele estava momento. descansando no Senhor. Descansando no Senhor. Naquele momento da perda, eu lembro que nas madrugadas eu ficava brigando com Deus. Questionando. Eis o ponto. Quando eu estou insatisfeita com o Senhor, quando eu acho que o que Ele fez para mim não é o que eu preciso, porque a questão é essa, né? Nós achamos que nós sabemos tudo acerca de nós, Ou mas melhor do que ou ele. melhor do que ele. Mas o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Então, o que é que acontece? Eu ficava discutindo com Deus. Por quê? O Senhor sabe que eu queria tanto, eu ia cuidar tão bem. Por quê? E eu não tinha dimensão de que era um ídolo. Era um ídolo. É. E minha discussão com Deus foi extensa, foi longa. De fato, as aflições revelam quem nós somos. Revela, de fato, o que há de nós para com Deus, em relação a Deus, na nossa relação com Deus. E nesse diálogo, um certo dia, eu fui chamada para trazer uma reflexão para mulheres. E me deram um texto que não batia com o tema. Eu disse, meu Deus, eu não vou forçar o texto, eu vou para o texto. Era um texto de Isaías que falava sobre o cativeiro babilônico, como consequência do pecado da idolatria. E eu fui ler a descrição que o Tim Keller traz no livro dele, Falsos Deuses, sobre o que era um ídolo. Quando eu terminei de ler, eu caí em pranto. Sabe quando vem aquela flecha no seu coração e o Espírito Santo diz, ela era um ídolo para você. Você estava colocando ela no lugar. Traz luz, né? Traz luz. E o Tim Keller, ele ensina, eu já ouvi até alguns vídeos curtos dele falando sobre idolatria, ele ensina da seguinte maneira. Quer descobrir quais são os seus ídolos? Faça um teste com tudo que existe na sua vida, você se imaginando sem isso. Como é que eu ficaria se eu perdesse meu trabalho? Como é que eu ficaria se eu perdesse meu esposo? Como é que eu ficaria se eu perdesse meu filho? Como é que eu ficaria se eu perdesse minha rede de amigos? Como é que eu ficaria se eu tivesse uma doença bem grave, me perdesse a minha saúde? Porque tem pessoas que têm tanto cuidado com a saúde que a saúde torna-se um ídolo, sim. Essa é uma pergunta a ser feita. Porque, na verdade, a idolatria ela é um amor distorcido. O amor que deveria estar depositado exclusivamente em Deus é depositado na criação. E assim nós conseguimos identificar os nossos ídolos. Nós precisamos fazer essa varredura constante no nosso coração. Porque, como Calvino diz, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Verdade. Nós fabricamos ídolos aos montes, porque passamos a amar mais coisas ou pessoas do que a Deus. E é tão lindo isso que Calvino ensina, porque ele diz o seguinte: todos os amores que nós temos, eles devem ser decorrentes do amor que eu tenho a Deus. Você já se pegou dizendo assim, Deus está no meu coração em primeiro lugar. Depois vem meu marido, depois vem os filhos. Isso está errado. Deus está no meu coração. Não existe uma listinha e ele ocupa o topo, não. A lista pertence completamente a ele. É verdade. É toda dele. Agora, todos os meus outros amores são decorrentes do amor que eu tenho a ele. Porque eu amo ao Senhor, eu amo
ao meu marido. Porque eu amo ao Senhor, eu amo aos meus filhos. Porque eu amo ao Senhor, eu amo a minha família, eu amo as minhas irmãs em Cristo, eu amo o meu trabalho, por isso que eu faço para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. São amores decorrentes do amor que eu tenho pelo Senhor. Então, assim nós conseguimos identificar a idolatria. Quando nós varremos o nosso coração e vemos coisas que nós não conseguimos viver sem elas. Então, é uma luta diária. E às vezes a gente só vai se dar conta quando perde, né? Quando Às vezes a perde. gente acha que não, não, normal, eu tenho amor por essa pessoa, eu coloco ela no pedestal e tá tudo certo. Mas quando você vai realmente talvez enxergar essa idolatria quando perde, Quando perde. né? Infelizmente. Queria que você falasse um pouquinho também da murmuração, que eu acho que talvez seja o antônimo do contentamento, né? Porque é tão fácil a gente Veja, murmurar e reclamar das coisas, demais, minha gente. demais. Se a gente não se policiar, a gente reclama de coisas assim absurdas, que muitas vezes são bênçãos que Deus nos dá e a gente está sempre insatisfeito. Era no Antigo Testamento e é hoje na nossa E vida. hoje nós somos iguais. Continuamos iguais. Incrivelmente. Incrivelmente. A Nancy Wilson, no livro dela sobre contentamento, ela fala de pecados que ela chama de irmãs do descontentamento. Ela diz que uma pessoa descontente, ela vai viver reclamando, murmurando, criticando, cobiçando, invejando. Tudo isso é decorrente de um coração descontente. E nós murmuramos mais do que nós pensamos, porque nós murmuramos muito mentalmente. Como mulheres cristãs, nós não conseguimos admitir que nós dizemos que Deus não é bom. Concordam? Uhum. Você já se imaginou dizendo Deus não é bom? Mas todas as vezes em que nós murmuramos, nós Você estamos fala, né? dizendo É. que Deus não é bom. Porque a murmuração implica que eu não estou satisfeita com o que Ele está fazendo na minha vida. Se eu não estou satisfeita com o que Ele está fazendo na minha vida, eu estou dizendo que eu sei fazer melhor do que Ele não é bom, que Ele não sabe cuidar de mim. Então, a murmuração nada mais é do que, literalmente, você dizer, Deus não é bom o suficiente. Eu preciso de mais e Ele não tem dado esse mais que eu preciso. Ele não sabe cuidar de mim. E aí entra a questão, mais uma vez, como da idolatria, porque no fim isso vai desembocar na idolatria também. Eu murmuro por conta de algum ídolo que eu construí no meu coração. E como o ídolo ele não consegue me satisfazer plenamente, eu vou ficar descontente e aí eu começo a murmurar. Fazer a varredura no coração. Por que eu tenho reclamado? Do que eu tenho reclamado? Do que eu tenho murmurado? Por quê? Isso é legítimo? E nós vamos encontrar que não existe motivo legítimo. Nós devemos dar graças em todo o tempo. Esse deve ser o coração da mulher cristã. Um coração que aprendeu a dar graças em todo o tempo. E não sinta-se frustrada, você que está nos ouvindo, se você de repente pensar, mas eu não consigo estar assim. Isso é um aprendizado. Existem áreas da minha vida nas quais eu ainda estou lutando contra, eu ainda estou buscando, estou na escola matriculada e buscando encontrar satisfação no Senhor. E eu acho que assim, o primeiro ponto é justamente você reconhecer, Tomar consciência. tomar essa consciência, né? Que somos pecadores e que reclamamos mais do que. Porque quando a gente toma essa consciência, porque, e principalmente assim, quem tem filhos e tudo mais, né? Quando tem filho pequeno, quando tem filho adolescente, que você às vezes quer reclamar, assim. Então, muitas vezes você tem que parar assim, peraí, eu tô reclamando, isso é um motivo justo? Deus está reclamando? Ou eu passei uma situação essa semana e eu fui intimar uma pessoa de uma audiência. E eu fiz a intimação. Quando eu fui devolver o mandado dela, eu tenho o costume de ficar olhando lá no processo as últimas movimentações, tal, antes de devolver o mandado. Quando eu fui devolver, eu vi que tinha uma certidão lá, remarcando aquela audiência que eu tinha intimado. E a audiência estava bem próxima, assim, faltavam uns 2 ou 3 dias para acontecer. Como eu tinha o telefone das pessoas, eu liguei para as pessoas, porque eu intimei o acusado, a vítima e 2 testemunhas. Eu liguei para todos
E avisei, mesmo não saindo mandados avisando daquela negativa daquela audiência, eu avisei a todas. Eu disse, olha, não vai haver audiência tal dia. Eu já vi no processo, foi remarcada para março, assim, já vou deixar você notificada da próxima, apesar de não ser uma intimação oficial. Uma disse, você tem um mandado Eu disse, não, eu não tenho um mandado intimando para o dia 27, mas eu tenho a certidão do processo, vou lhe enviar, tal, tal, tal. A mulher disse, não aguento mais essa audiência ser remarcada. De novo está sendo remarcada. Eu disse, a senhora poderia agradecer, porque eu estou evitando que a senhora dê uma viagem lá ao fórum e chegue lá e não tenha audiência. E a senhora está reclamando. Aí ela disse, obrigada. Você tem avisado. Porque da outra vez eu me dirigi lá e lá foi que disseram que não tinha e tal, tal, tal. Aí, assim, eu faço essa reflexão para mim. Então, eu digo assim, às vezes você chega em casa, não tem uma coisa feita que você queria que tivesse feita. Às vezes, uma comida. Eu queria que o almoço estivesse pronto. Mas você tem a comida em casa para ser feita. E tem muita gente que não tem comida em casa para comer. Então, é isso que algumas vezes, quando você conversa com alguém que fala sobre o contentamento, as pessoas dizem, eu vou ficar contente por uma coisa ruim que me acontece. Eu não sei se alguém já fez esse comentário para você. Já. Mas às vezes, quando você vai falar de contentamento, alguém diz, eu vou agradecer por uma coisa ruim que me acontece. Eu digo, olha, dentro de situações que você acha ruim, tem algo de bom que você pode agradecer. No seu exemplo aí, tem um ponto tão interessante que nós podemos aplicar dentro de uma verdade bíblica. Por que foi que você fez essa mudança e a cliente reclamou? Porque você sabia os trâmites finais. Você estava evitando algo mais trabalhoso para ela. Deus sabe o final da nossa história. Então, ele sabe o que está fazendo, ele sabe como conduzir. Nós não conhecemos o todo, ele conhece. Por isso que nós precisamos aprender a sermos gratas. É verdade, né? A gente, quando vai passando os nossos processos, geralmente a gente entra numa fase de murmuração, não pela boca, mas pela mente, né? E você se coloca como até vítima de coisas que você é culpada. Essa verdade foi muito doída para mim. Eu não sou vítima, eu sou culpada. Eu sempre me achei vítima. Eu adorava fazer um papel de vítima. Nossa, como eu gostava. Então, eu sempre me via como vítima. Eu me identifico dele. Eu fiquei muito triste quando eu descobri. E estou falando a verdade. Depois a gente descobri, descobre, né? Gente, eu sou culpada. Eu não sou Essa vítima. é tão boazinha. Eu não sou vítima, não sou culpada. Então, isso me fez um bem tão maravilhoso, né? Tão glorioso. Então, quando eu passei pelo luto, pela viuvez, eu estava com várias viúvas e todas elas no mesmo tempo, até um pouco mais do que eu, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Aí eu ainda choro, eu tenho saudade. Aí eu falei, vou virar meu rosto para o outro lado. Se elas vierem me perguntar, eu vou ter que falar a verdade. Não, eu não sinto mais nada. Porque Cristo é o meu tudo. Eu entendi o que foi feito na minha vida. Eu entendi que foi Ele que fez. E eu tenho contentamento nele. Em todos os momentos que eu passei na minha vida, eu olhei e dei glória a Deus. Glória a Deus, eu estou viva. E se eu estou viva, eu vou fazer o quê? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estou parada, me questionando. Eu sou viúva, não sei o que lá. Se Deus levou, Ele sabe o que faz, não é? Então, acho que isso também falta na vida de muito cristão. Eu vejo muito cristão imaturos, mulheres imaturas, que não têm comunhão com Deus, que não conhece o Deus da palavra. Fala a Bíblia de trás para frente, fala de livros, mas não conhece o Deus da palavra. E é essa a diferença que faz na nossa vida. A gente consegue detectar. Eu olho, eu vejo a pessoa descontente, reclamando. Eu fico olhando, meu Deus, como que pode, né? A pessoa da mesma hora está lhe dando glória a Deus. Por que isso? Porque não conhece, não tem intimidade, não é? Não conhece, porque a base do nosso contentamento, ele está alicerçado nas promessas de Deus. Se eu não conheço as promessas de Deus, o meu contentamento vai estar baseado, alicerçado em areia movediça. Não é? Vai desmoronar. Então é preciso conhecer o Senhor, é preciso se relacionar com o Senhor,
conhecer as promessas dele, para que o nosso coração possa estar contente em toda e qualquer situação. Verdade. Precisamos lembrar de Hebreus 13:5. Eu nunca te deixarei, jamais não te abandonarei. Coisa linda, né? É lindo. Nós encontramos nesse verso tudo que nós precisamos. O Matthew Henry, um teólogo, ele explicando esse versículo, falando sobre esse versículo, eu achei a coisa mais doce, mais linda. Ele diz que esse deixarei é no sentido que Deus não vai nos deixar à mercê dos nossos inimigos. Sejam inimigos humanos ou espirituais, ou seja, ele não nos deixa entregue ao nosso próprio coração, a Satanás ou ao mundo, que são os espirituais, os nossos maiores inimigos espirituais. Ele não nos deixa à mercê deles. Como ele também não nos deixa à mercê dos nossos inimigos terrenos. E o abandonar é que ele, quando ele diz que jamais te abandonarei, é que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Seja na vida, seja na morte, seja no julgamento. Não é? Ou seja, tudo que nós precisamos em todas as esferas da vida estão incluídas nesse verso. É uma promessa do Senhor. A questão é que nós não conhecemos as promessas. Como é que nós vamos alicerçar o nosso contentamento em Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus, se nós não conhecemos? Então nós ficamos à deriva, de acordo com o vento, de acordo com as circunstâncias. Pegando o versículo de caixinha de promessa e tudo posso naquele que me Ai, fortalece. pelo amor Então de eu Deus. vou fazer. Caixinha de promessa. Essa é antiga. Meu Deus. Hoje não existe Bíblia mais, aberta no mas Salmo 91. Essa é antiga. É preciso conhecer ao Senhor o caráter É dele que é verdade. revelado na palavra. Nós só confiamos em alguém com quem nós nos relacionamos. Como é que eu vou confiar em Deus se eu não a conheço? Como é que eu vou confiar em Deus de que Ele está cuidando de tudo, mesmo que eu não compreenda, porque eu não entendo, não vejo o fim, se eu não conheço ao Senhor? Tem que Verdade. conhecer essas eu, promessas. eu usei um exemplo com a minha nora um dia desse para falar de confiança e de conhecimento em Deus. Eu disse assim a ela, eu disse, olha, se eu pedir a você der R$ 100 na sua mão e disser, vá ali no supermercado para mim e traga um pote de sorvete. E você for lá no supermercado e houve algum problema lá, uma fila, faltou energia, e você demorou assim umas 2 horas para voltar. Eu vou procurar, porque eu sei que aconteceu alguma coisa, mas eu sei que você vai voltar. Com um pote de sorvete ou sem um pote de sorvete, você vai voltar aqui em casa. Mas se passa uma jovem aqui na rua e eu digo, moça, me faça um favor, eu dou R$ 100 a ela. E digo, você poderia ir ali no supermercado trazer um pote de sorvete para mim? E se ela passar 2 horas sem voltar? O que é que eu vou dizer? Ela foi embora com o meu dinheiro. Porque eu não conheço ela, eu não confio nela. Então, há uma diferença quando você transfere a confiança para alguém que você confia e quando você transfere uma coisa para alguém que você não confia. Então, assim é a nossa confiança com Deus. Quando você tem confiança em Deus, mesmo que não aconteça o que você quer, mas você diz, Deus continua no controle. Eu conheço o caráter dele. Eu sei Eu quem sei que ele me é. ama, que Eu ele é sei bom, que ele me é ama, justo. né? Ele não quer o E aí meu você descansa. mal. É assim que você pode estar contente. E quando você falou no começo, né, que o contentamento ele é cristão, mas nós vemos tantas pessoas, né, que dizem conhecer a Cristo e vivem descontentes, então a gente tem que falar desse tema. Tem que Isso é um trazer à tema luz, necessário. tem que trazer à luz as O que escrituras. Piper diz nos leva a uma grande reflexão. Existimos para glorificar a Deus. E o glorificar a Deus está diretamente ligado a estar alegre nele. Então eu preciso aprender contentamento. Eu não tenho como glorificar a Deus se eu não consigo ter Ele como toda a minha fonte de alegria. Já pararam para caminhar, já tiveram a oportunidade de caminhar com uma mulher cristã descontente? Sim, Ah, É claro. um fardo. É aquela palavra, né? É mulher rixosa, Rixosa, goteira. cansa. Misericórdia. Você é quer E ficar aquela mesma longe. tecla. Aquela mesma tecla. E ela é a Murmuração vítima, constante. ela é a vítima, ela tem a idolatria, então é uma coisa muito ela adoece. triste. Aí eu pergunto, essa mulher, ela glorifica a Deus? Não, Compreendem que contentamento está estritamente ligado com o glorificar a Deus?
Então, é um assunto que precisa estar em evidência nas nossas vidas. Nós precisamos ter interesse em estudar sobre contentamento e aplicar, porque entra também aquele ponto que a Deise citou aqui de pessoas que conhecem a palavra, mas que vivem. Sim. Existe um grande abismo entre conhecer e E praticar. viver. E viver. O Tiago nos alerta, né? É. Que nós devemos ser E não apenas ensinar. ouvintes, Mas mas seguidor. praticantes da Praticante. palavra. Porque quando o apóstolo diz aprendi, né? E também, eu acho que era o eunuco lá que disse, como eu vou aprender se não tem quem ensine? Né? Então, assim, esse momento de reflexão aqui e de conversa sobre contentamento é para que mais pessoas possam ouvir sobre o assunto e possam aprender, Eu né? lhe digo que, assim, mudou muito a minha caminhada cristã depois que eu comecei a ler sobre contentamento. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Mudou muito. Vou te fazer duas perguntas. No dia que você descobriu que a sua filha era o ídolo, claro, caiu por terra, não é? E a paralelo a isso, você começou a também ter uma cura, que a gente vem se curando, não é? Porque havia uma feridinha ali. Havia algo que magoou, que feriu, mesmo sendo o ídolo dela, né? É muito difícil você ter que enfrentar Reconhecer. a realidade e reconhecer, né? Eu errei. E aí, tá. A Josenice hoje, ela é uma mulher que vive para a glória de Deus. Eu conheci a Josenice, eu olho para ela hoje, para mim, ela é outra pessoa. Quando eu conheci o Ivan, eu acho que ele ainda tinha um pouco de cabelo. E quando eu olhei ele, Ele vai ter eu vi, sabe, ele ali tocando aquela guitarrinha. Deus, assim, ministrou o meu coração que ele seria pastor. E quando eu falei para ela, hoje eu vejo assim que ela é uma mulher assim transformada. Eu olho ela assim e falei, eu estou glorificando a Deus aqui, estou cheia de contentamento pela tua vida. Amém. Tá, mas fala agora para quem está nos ouvindo. Então, aí ela tinha um ídolo, aí ela descobriu, e aí ela não podia ter filho. A história, Josenice, ela terminou em você não poder mais ter filhos? Não. Então, aí, quando eu descobri, né, que não podia mais ter filhos, eu fiquei assim, eu tinha crises de pânico. Eu baixava ao hospital. Veja o que é uma idolatria, quando você ama tanto algo que você quer que não pode. Então, eu fui passando por um processo, Deus foi tratando comigo, eu tinha que me render, eu não tinha outra saída, não adianta lutar contra Deus. Esse é o ponto. Meu John Deus. Owen, eu devia ter trago uma citação dele sobre contentamento, que é uma das mais lindas que eu acho. E ele fala sobre a questão da providência de Deus. E ele diz: você tem duas opções. Ou você se rende à providência de Deus, ou você vai lutar contra Deus. Ora, quem é que vai lutar contra Deus? É ser muito ingênuo, achar que vai ganhar na luta contra Deus, né? Ele é Senhor sobre tudo e todos. Então Deus começou um processo em minha vida. E um dia, quando eu estava muito, muito, muito mal, eu disse: Senhor, fale comigo, por favor. Eu não estou suportando mais. E aí nós fomos a um culto, e eu creio em um Deus que fala através da palavra. Ele se revelou para o seu povo através da palavra. Sim, claro. E tinha um irmão que estava, eu sentei ao lado desse irmão, fomos a uma igreja que não era nossa na época, chegamos, não sabíamos o horário do culto, e quando nós sentamos lá, o irmão olhou para mim, era um senhor, e disse: você tem um lápis? Eu lembro que se ele soubesse como eu estava, para ele vir me pedir lápis, reclamando, murmurando. E aí ele chegou e escreveu um versículo para mim, Deuteronômio 28, 2 e 4. Interessante que o 3 não entrou. Aí o 2 dizia: se atentamente ouvires a minha voz e guardares os meus mandamentos. O 4: benditos serão os filhos do teu ventre. Oh, glória a Deus. Aquilo para mim assim foi um bálsamo. E eu saí de lá e disse: Ivan, eu vou ter filho. Eu não sei como, mas Deus me prometeu e eu creio que eu vou ter. E guardei aquela palavra e continuei nos tratamentos. Meses depois, eu repeti um exame cardíaco, deu tudo em ordem. A médica ficou assim: meu Deus! Foi aquela festa e aí eu engravidei. Chegou o Mateus. Mas aí onde eu queria frisar, como a idolatria, ela é arraigada no nosso coração. Quando eu fui fazer o teste, o exame para ver o sexo, eu tinha convicção que seria uma menina.
era um menino. E aí foi um trabalhar de Deus na minha vida e meus diálogos com Deus, Você ainda na tava- mente. Aham. Porque quando eu Questionando. pensei que a coisa já estava resolvida, Ainda tinha lá, né? ainda estava lá. E eu fui conversar com o Senhor, e conversar, e eu, Deus, o Senhor sabia, eu comigo, né? E aí nós já havíamos escolhido o nome, Mateus. Aí eu disse, eu vou no Google. Presente de Deus. Pronto. Fui lá no Google. Quando eu li presente de Deus, dádiva de Deus, assim me quebrou e Deus falando ao meu coração, eu estou lhe dando um presente. E ele é lindo, gente. E Ele é aí lindo. foi assim, Glória a Deus. Deus trabalhou no meu coração, eu fui me quebrantando e compreendendo que eu não tinha sabedoria, que eu não sabia o que era melhor para mim, que aquilo era um verdadeiro capricho do meu coração, eu achar que eu só seria realizada, porque era o que eu dizia para Deus, que eu só seria realizada plena se eu fosse mãe de menina. E É. Deus me deixou com 2 meninos que são uma bênção. Bênção. Porque Deus sabe o final das coisas, Ele sabe o que eu preciso, eu não sei. Interessante, é a Elizabeth Elliot. Eu recomendo leitura de livros dela. Ela tem um livro, O Sofrimento Nunca É em Vão. Esse livro é fantástico. Eu estou, inclusive, estudando com umas irmãs. E Elizabeth, ela tem uma citação dela que ela diz assim, que Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. O que eu não tenho agora, eu não preciso agora. Coisa linda, A história né? dela Oh, é maravilha. incrível. Fantástica, É. né? Alguém que teve o marido Nossa, um assassinado na sofrimento missão. terrível. E ela fez daquilo ali. Ela voltou na Voltou, tribo voltou. e ela Muito, muito terminou o linda a O história. trabalho do que marido. ele começou. E ela amou aquele povo. Os E o É, perdão, o e o povo que perdão. matou o E marido. quando eles se converteram, que foram pedir perdão a todos os familiares. Lindo, né? Aí É uma você vida de vê contemplação. Porque justamente. teve uma mulher que compreendeu o contentamento. É uma vida de Ela contentamento. compreendeu o Você contentamento. já pensou você perdoar o assassino do seu marido? Que deixou sua filha órfã de pai. é. Ela tinha uma filhinha. E veja, passado um tempo, ela casou, o segundo esposo dela faleceu vítima de câncer. Ou seja, alguém que foi bem experimentada no sofrimento. Com certeza. Ela nos deixa um legado de que é possível encontrar satisfação em meio ao sofrimento. Agora, um ponto que você falou, Silvia, no início, e acabou que eu fui falando e esqueci de comentar, né? Como ver essa questão do sofrimento? Ah, é porque eu estou pagando. Existem dores que nós escolhemos como consequência das nossas escolhas, dos nossos Sim, pecados, sim. né? Nós precisamos compreender que a soberania de Deus, ela trabalha junto com a responsabilidade humana. É Deus nunca verdade. irá eu nos creio. isentar das nossas escolhas. E existem dores que são frutos de nossas escolhas. É verdade. Eu vivi isso. Então, Só que hoje eu dou glórias a Deus porque pelo Deus que eu usa passei. até em meio a... Como ele me transformou através daquele Um sofrimento. dia em oração, eu dobrei meu joelho dentro do meu quarto. Eu me lembro bem, a janela estava aberta, eu olhei para o céu, já convertida, e eu falando com Deus. Eu, vítima, Aham. da situação, falando com Deus. E aí, de repente, eu mudei a oração e falei, não, as minhas escolhas me trouxeram até onde eu estou. E aí, hoje, né, eu glorifico ao Senhor e peço a Ele, Senhor, não deixa eu errar mais, porque eu não quero mais colher sequela. Sequelas são horríveis, É, acompanham você uma vida inteira. verdade. Inteira. Você olha lá as sequelas de tudo aquilo que foram as suas escolhas. Então, hoje eu peço ao Senhor, Senhor, não deixa mais, não deixa, Senhor, não me deixa errar, sabe? Não deixa que eu siga o meu coração enganoso. Então, eu faço muito essa oração hoje. E vocês veem nos 2 exemplos de vocês, Nossa. que vocês, como a Silvia falou, que foi forjada a partir desse sofrimento proveniente de uma escolha dela. O que é que isso também nos ensina? Que Deus não perde, Deus não deixa perder nada. Nenhum sofrimento que nós passamos, Bem, Deus deixa que se perca. Com certeza. Ele usa para o nosso bem. No fim, nós vamos sendo forjadas. Nós não podemos esquecer que quando Paulo diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Coisa a Deus, linda, verdade. daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O bem ali é o nosso caráter sendo forjado ao caráter de Cristo. Esse é o ponto. E aí algumas pessoas entendem
interpretam Que o bem é para a nossa felicidade. O alvo maior de Deus, nós precisamos compreender que o alvo maior de Deus é nos tornar mais santas, mais parecidas com Cristo, Não mais felizes. não mais felizes. Felizes. Não que ele não possa derramar e que ele não tenha prazer Sim. em nos abençoar, em trazer dádivas Mas isso sobre não as está nossas em vidas. primeiro lugar. Não está em É. primeiro lugar. Até porque ele sabe do nosso coração, né? Ele sabe o que nós Daquilo precisamos. que nos afasta dele e daquilo que nos aproxima Sim, dele. com Por isso que a certeza. Elizabeth disse, se eu não tenho agora, Eu não preciso. preciso. Então, Ai, muito se bom. você que está solteira, Ah, está muito doida pra preocupada com esse casar. marido que você não tem agora, Deus sabe que você não tem agora, porque você não precisa agora. É. E existem coisas, sabe o que é que acontece? O nosso coração, ele se foca muito no que nós não temos. Concordam? Aham. Nós batemos os olhos no que nós não temos. E aí, por olhar, fixar no que nós não temos, nós começamos a ficar descontentes e começamos a murmurar. E existem coisas que nós não temos agora e nem nunca vamos ter. Porque de repente não estão no propósito de Deus para a nossa vida. É. Porque Ele sabe o que é bom para nós. Isso me lembra o meu primeiro pastor, José Santos, que já dorme no Senhor, que eu era da Assembleia. E ele falou: olha, tem crente que vai morrer pobre. Vai morrer pobre. Porque se ficar Isso é uma rico, verdade. larga Jesus. Aí eu dei glória a Deus, vou morrer pobre. Não vou largar Jesus. Então, a verdade é que Deus não nos dá coisas que Ele sabe que vai afastar. nosso Virar coração. ídolo, vai virar Olha, ídolo. No livro Ídolos do Coração, é outra leitura que eu recomendo. Ó. Contentamento com idolatria. Se você estuda essas duas áreas, você vai ver. É um bálsamo para a nossa alma estudarmos sobre essas duas áreas. Caminha junto. Os ídolos nos levam ao descontentamento. No livro da da Elise Fitzpatrick, Ídolos do Coração, aprendendo a desejar somente a Deus, a amar somente a Deus, ela vai falar exatamente sobre essa questão que nós temos de nos fixar, de estarmos fixas no que nós não temos. E que nós precisamos aprender a olhar para o que Deus já tem nos dado. Ele tem nos dado o que é suficiente, o que é Verdade. necessário. E ela mostra também nesse livro, né, que existem coisas que Deus não vai nos dar porque Ele nos conhece. No capítulo 4 desse livro, ela fala algo fantástico sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Ela diz lá que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele abre, ilumina os nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos compreender a miséria na qual nós nos encontramos e como nós precisamos de um Salvador. Mas o ponto que me chocou nesse capítulo é que ela diz que o Espírito Santo não revela a totalidade da nossa miséria, porque nós não iríamos suportar ver quem de fato nós somos. Só Deus que conhece, e que por isso que Ele não dá tudo o que nós desejamos. Porque Ele conhece a totalidade. Viu? Glórias a Deus. Ó, Ela já fez praticamente uma ministração. já fez. Mas ela trouxe ainda uma reflexão. Eu vou fechar na reflexão só com os pontinhos finais. Ah, Como pronto. cultivar um coração contente. Pronto, e a receita agora? Não pra é? gente? Como é que a gente faz? Prestem atenção. Como cultivar um coração contente. Como é que eu vou fazer? Pega lápis e caneta Anota aí. e anota para não Anota, esquecer. Então, o primeiro ponto, eu já citei. Nós precisamos compreender que é um aprendizado, não é um estalar de dedos. Eu estou contente hoje, eu li um livro sobre contentamento, pronto. Virei uma mulher contente, ponto Não. final. É um aprendizado. Nós vamos aprendendo, estamos matriculadas. Paulo disse, eu aprendi. Então, nós precisamos tomar consciência disso. Nós vamos aprender. E uma coisa eu digo para você que está nos ouvindo. Quando você começar a ler sobre esse tema, você vai se chocar. Você vai ser tão confrontada, tão abençoada, tão edificada. Vai mudar a sua cosmovisão. É impossível não mudar. E você vai melhorar. Você vai ficar mais leve, Em nome de mais Jesus. descansada. A É cura, impressionante. a cura. Um outro ponto. Domine seus pensamentos. Nós precisamos dominar seus pensamentos. A Nancy Wilson, no livro dela de contentamento, ela traz um capítulo sobre essa questão da armadilha mental. É o título do capítulo, capítulo 5. É fantástico. Por quê? Nosso coração é formado por 3 aspectos: pensamentos,
afeições, que são os desejos, emoções, e tomada de decisão. Só que as afeições e a tomada de decisão já é fruto do que ocupa a nossa mente. Então, eu vou desejar de acordo com o que eu penso. Qual a minha cosmovisão acerca de tudo que me cerca. Por isso que eu preciso cultivar bons pensamentos. Eu preciso encher minha mente com a verdade. Quem é a verdade absoluta? A palavra. Então, você está varrendo os seus pensamentos é algo importantíssimo para ter um coração contente. Eu vou dar um exemplo bem prático. Se você é uma mulher que é insatisfeita com a questão de roupas, seu guarda-roupa, você acha que tem pouco, que tá feio, que precisa de mais, se você passa o dia todinho no Instagram olhando coisas voltadas, relacionadas à roupa, você vai ficar descontente, vai começar a murmurar. Sim ou não? Sim. Se você é uma mulher que é descontente com sua casa, porque essa casa, porque tem que consertar isso, porque esse sofá tá isso, você passa o dia todinho no Instagram olhando lojas de móveis, de coisas, alimentando sua mente com aquilo. Você vai começam as comparações. E daí começam os descontentamentos. Se você vive buscando lá na lixeira, a Nancy diz isso, vai lá na lixeira, lá para trás, trazendo pecados antigos, trazendo situações que passou, situações que lhe machucaram, coisas ruins. Você vai tomando o coração com aquilo. Daqui a pouco você vai estar descontente, vai estar murmurando, criticando, reclamando. Então, o guardar a mente é outro ponto fundamental. E o próprio Paulo, lá em Filipenses 4:8, o que é que ele diz? O que é que deve ocupar a nossa mente? Tudo que é justo, puro, bom, se há boa fama, enfim. Guarde os seus pensamentos. Você tem pensado em quê? Os seus pensamentos são baseados na palavra ou são mentiras que Satanás tem lançado à sua mente? Lembra que quando Satanás foi tentar a Eva, ele não trabalhou primeiro nas emoções de Eva. Tá aí um excelente exemplo para nós compreendermos. Eva, antes de comer o fruto, ela desejou. Mas Satanás foi logo no desejo? Foi nas crenças dela, no pensamento, no que ela conhecia como verdade. É verdade que Deus diz que você não deveria comer nenhum fruto. Aí Eva vai lá e retruca. E ele diz, não, vocês não vão morrer, vocês vão se tornar iguais a Deus. Que coisa. Ele lança uma mentira, ele muda a crença. Então, o que nós cremos vai determinar como nós nos sentimos e como nós agimos. Então, guarde bem os seus pensamentos. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Olhe tudo à sua volta com uma cosmovisão bíblica. Olhe tudo à sua volta com os óculos da palavra de Deus e não com os óculos do seu coração enganoso. Amém. Terceiro ponto, gratidão. Pratique a gratidão. Lembra de que o que Paulo ele disse para Timóteo, tendo sustento, tendo o que comer e o que vestir, estejam com isso satisfeitos. Pensar nesse versículo no evangelicalismo atual, né? Dessa questão da teologia da prosperidade, esse versículo parece tão pouco, né? Sim. Tendo o que comer e o que vestir, estejam contentes. Mas é uma ordem bíblica. Pratique a gratidão, dê graças por tudo. Amém. Comece o seu dia já agradecendo. Faça da gratidão um hábito diário. Agradeça a Deus por tudo, agradeça pelo pão de cada dia. Quantas pessoas estão envolvidas para que o alimento chegue à mesa? Agradeça pelo que você veste. Quantas pessoas estão envolvidas? Deus usou para que você pudesse se vestir. Verbalize isso através de oração. Verbalize isso conversando com a sua família, conversando com os amigos. Coloque a gratidão como um hábito diário, porque a murmuração ela é uma ponte para o descontentamento. Ela é uma reclamação. Estar reclamando vai lhe tornar mais amarga, mais descontente. Pratique a gratidão. E o último ponto é a subtração. Como assim subtração? Subtraia os seus desejos. Alinhe o seu coração às circunstâncias que você vive. Um exemplo prático. Meu emprego está ruim. Está tudo muito difícil. Não espere o emprego ficar bom para que você esteja contente. Fique contente, mesmo com o emprego que você está, enquanto você ora por um emprego melhor. Ou se Deus muda as circunstâncias do local de emprego onde você está. Então, é subtrair dos desejos. Alinhar o coração às circunstâncias. Isso faz toda a diferença. Muito bem. Amém. Maravilha. Gente, que lição, né? Que lição para nós. Maravilha. Nós apanhamos aqui, vocês não Foi. têm Do noção. início ao Vamos fim. sair daqui com as costas
pegando fogo e a mente cheia da graça. Ô, Glória, isso é maravilhoso. Ai, Josenice, que bom Amém. estar Que o Senhor nos você. ajude, Que bom né? que você trouxe tanta coisa. Maravilhoso, maravilhoso. Ensinamentos maravilhosos para a gente. Espero que tenha sido também no coração de vocês que apliquem, né? Como nós vamos aplicar isso Sim, em nome de com Jesus certeza. no nosso dia a dia, muito importante para a gente ter Amém. essa paz e esse contentamento, né? Amém. Meninas, está terminando aí. O menino já tinha botado ali que o tempo estava acabando. Eu esqueci de Eita, marcar de novo. Isso. É porque tava bom, né? Tava bom. Ainda deu um sinal, né? O programa tá bom. Não esqueçam, se vocês gostaram do conteúdo do nosso programa, não esqueça de deixar o joinha. Vai, manda para aquela De pessoa que ativar vive o sininho. resmungando, E que vive fazer reclamando. Manda né? para ela. É. Mostra que ela tem que aprender a ser contente Sabe em toda e aquela, qualquer sabe situação. aquela amiga murmurenta que você vê que ela é idólatra, coisa e tal? A gente Manda não, pra mas ela. Manda pra ela. Vai fazer uma diferença na vida dela, como vai fazer nas nossas vidas também. E vai lá no Instagram, Congrega Sul. Congregação. Congrega Sul para conhecer mais do casal Josenice Paiva e pastor Ivan Ramos. Conheça mais a igreja, se puder, participe também, visite. né? Nós temos estudo para as mulheres, todo É? segundo sábado do mês. Muito Olha bem. aí, Ai, não que percam. bênção, que bênção. Obrigada mais uma vez, Deus te abençoe e continue te usando Por nada, grandemente, amém. viu? Foi uma alegria estar com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.